Olá, meu Brasil! Bem-vindo ao meu podcast Eu Saí do Brasil. Meu nome é Cici MacLeod, eu moro na Austrália há 16 anos e aqui no meu podcast eu conto histórias e entrevisto pessoas que, assim como eu, saíram do Brasil e estão vivendo histórias fascinantes aí pelo mundo. A minha convidada de hoje viveu uma história meio 360 graus. Ela saiu do Brasil, veio para a Austrália, morou aqui e depois de 13 anos ela resolveu levar o marido australiano para morar no Brasil. Ela vai nos contar essa história super interessante de como foi essa jornada de sair do Brasil, morar na Austrália, conhecer o namorado, virou marido e depois tomar essa decisão radical de morar no Brasil com ele. Então fiquem ligados e bem-vindo a minha amiga Heloísa Mairink. Bem-vinda ao meu podcast Eu Saí do Brasil. Eu tô aqui hoje com uma amiga muito querida que está bem de longe lá no Brasil. A minha amiga Heloísa Mairink. Bem-vinda, amiga. Muito obrigada, Cici. Obrigada pelo convite. E tá tardão aí, né? Que horas que é aí no Brasil agora? Agora é 10 horas da noite, quase 10 horas. 10 horas, aqui são 10, quase 11 da manhã. É, diferença de horário, né? Obrigada por aceitar meu convite aqui de participar, né, do meu podcast. E a gente vai Muito contar a sua obrigada. história hoje de como, né, começou aqui na Austrália e voltou e foi parar aí no Brasil de volta. Deu um Foi, 360, verdade, né? 360 graus. Fui para a Austrália e decidi voltar para o Brasil, né? Me chamam de doida, mas eu vou explicar, vou contar por Vou quê, né? contar por quê. Mas eu vou contar aqui rapidinho para o pessoal entender como que a gente se conheceu, né? Vou contar a nossa história. Porque a gente chegou no mesmo ano, eu cheguei em 2007. Você chegou em 2007 também? Eu cheguei final de 2003, cheguei um pouquinho antes. Ah, chegou bem antes, eu achei que foi mais próximo, Foi. não estava com tempo. Pois é, e eu vim, para quem assistiu a minha história lá no meu podcast, eu vim com visto de estudante, né? Daí eu cheguei em fevereiro, já comecei o TAFE lá, a escola de... Eu fiz um certificado 3 de turismo e conheci bastante gente lá e tal, mas eu acho que eu tava meio sentindo falta do Brasil, dos amigos e da cultura e tal. E daí um dia o meu marido, Dan, chegou em casa e falou, eu vi que tem um anúncio de capoeira, uma aula de capoeira. Aí eu falei, capoeira, gente. Eu já tinha feito capoeira no Brasil uma vez, mas não é uma coisa que eu fazia sempre, né? Aí eu fui lá para ver a aula de capoeira, ele foi comigo e tal, a gente assistiu a aula. Não fiz, né? Assisti a aula. Aí no final eu fui lá conversar com o mestre. E o mestre era australiano, o James, né? Que hoje é o marido da Heloísa. E aí eu fui conversar com ele e ele aí explicou da capoeira e tal, resolvi entrar, ia participar da próxima aula. E aí ele me falou, não tinha nenhum brasileiro na aula, e ele, o mestre australiano. Aí ele falou, a minha namorada é brasileira. Aí ele falou, tá aqui o telefone dela, liga pra ela, faz um contato. E daí eu fiz, né, te mandei uma mensagem, a gente foi tomar o café e o resto é história. Aí o resto aí só momentos ótimos, né, que tivemos juntas. 16 Muito anos bom. de amizade. Já, né? Ai, que delícia. Mas nesses 16 anos eu nunca te perguntei como é que foi a sua decisão de sair do Brasil. Na época, 2003, né, que você me falou, agora eu não sabia nem o ano. Foi. E como é que foi? Alguém te influenciou? Como foi a sua história e por que a Austrália? O que estava acontecendo na sua vida na época que você falou, vou partir? Certo. Então, eu estava fazendo faculdade de veterinária. E eu já estava chegando no final da faculdade
E, na verdade, foi uma faculdade que eu gostei, me identifiquei, mas nem tanto, não tanto quanto eu queria. Até pensei em estar desistindo dessa faculdade, fazer uma outra coisa, mas continuei. E aí foi chegando no final da faculdade, eu decidi que eu queria trabalhar na área farmacêutica. E queria entrar numa empresa maior, uma empresa internacional, que tinha aqui perto, né, da minha cidade. E eu sabia que o inglês era essencial. É. E aí foi onde surgiu a ideia de eu estar. Porque no final da faculdade tem 6 meses de estágio. Então, Uhum. minha ideia era eu ir para a Austrália apenas por 6 meses, para estar aprendendo o máximo de inglês que eu conseguiria, Uhum. para eu estar voltando para o Brasil e estar tentando um estágio nessa empresa internacional. E, se tudo desse certo, eu continuar nessa empresa, né? Já estaria com o inglês um pouco mais avançado e estar continuando ali nessa empresa. Então, esse era o plano, né, inicial. Ah, então E você comprou um pacote de 6 meses, Sarah. Tipo, era aqueles foi. work study, era o estudar e trabalhar, ou só o curso de inglês? Era só o curso de estudante mesmo. Na verdade, a minha passagem era até menos, era 5 meses e meio. E aí era curso de estudante, então eu ia estar fazendo um, né, curso diariamente aqui, de inglês. E aí, terminando, eu já ia voltar para o Brasil para eu estar terminando minha faculdade e tentar esse estágio. E aí, Uau, de 5 meses e meio, se tornaram 13 anos. 13 anos. E como é que foi a escolha de Cairns, assim? Por que que você escolheu Cairns, né? A maioria dos brasileiros, quando a gente sai, né, pensa em Sydney, né, e tal. Por que Cairns? Certo, então, eu pensei muito, né, em relação ao qual país eu ia tá decidindo, né, para estudar inglês. Europa, Inglaterra, por exemplo, eu achava que era um clima muito diferente daqui do meu, Uhum. então não Foi pra onde eu queria, fui. né, não queria passar muito frio, não, eu estava achando Isso. que era um ambiente mais um pouco diferente, né? E eu Uhum. queria um local que tivesse. Eu sempre gostei muito de natureza, né? Então, até antes de eu entrar na faculdade, meu dia a dia era montar a cavalo, eu andava a cavalo e ficava o dia todo na fazenda, né? Então, eu sempre gostei disso. E Você é então, eu de queria. Vinhedo, né? Vinhedo no São Paulo. Isso, interior de É. São Paulo. E Que aí tem bastante eu natureza. tem bastante natureza, eu gostava muito disso. Eu tinha cavalo, né? Então montava cavalo para fazer hipismo. E aí eu queria um local que tivesse mais natureza, mais verde. Praia também é uma coisa que sempre me atraiu. E aí eu imaginei, de repente, a Austrália, né? Que a Austrália né, muita natureza. Aí eu queria uma cidade pequena. Não me via numa cidade grande, já que eu morava no interior. Então você sempre procura um local que é próximo do seu dia a dia, da sua realidade. Então, eu E achei que Cairns, mais fácil de é, adaptar, né? isso, seria mais fácil de eu me adaptar. Então, tinha o mar, tinha o verde, né, a natureza, uma cidade pequena. Aí eu achei que foi a escolha certa. Ah, e quais foram as primeiras impressões, assim, quando você chegou e você já falava inglês ou não falava inglês? Eu Pouco. falava pouco, eu sou aquela pessoa, né, que é muito comum aqui no Brasil, de fazer aula de inglês por vários anos, mas chega ali é, ali na realidade, Na ali quando você vai para um conversação, é. país, né, e você percebe que mesmo depois de anos de curso de inglês, você sabe ainda o básico, né? Isso. E E todas então não, eu todo mundo, que as pessoas que eu já entrevistei até agora, fala a mesma coisa, que estudou inglês, achava que falava, mas na hora que precisou colocar uma sentença junto, ter uma conversação, sair de uma situação, não conseguiu. É. então eu falo que eu Aprende na sabia bem prática, o né? básico mesmo. Foi bem difícil no início. Eu lembro de ter ido direto para casa de família e eles me fazendo várias perguntas. Nossa, metade do que eles me perguntavam eu não entendia nada, ficava bem, bem perdida. É. Daí o interessante é que essas famílias que aceitam os estudantes, eles aceitam de todo lugar do mundo, né? E Uhum, outros países, o inglês é a segunda língua, né? A uhum, Alemanha, por exemplo, tem vários países da Ásia, também da Singapura, que eles falam a língua deles, mas falam inglês na escola, falam mesmo, né? Então, hum, essas pessoas recebem esses estudantes e tem como bater um bate-papo, me conta do seu país e tal.
Mas a gente não, né? Eu não conseguia contar uma história, assim. Eu cheguei na Inglaterra, não conseguia contar do meu país, fazer uma conversação, assim. Então, eles Era, devem pensar, gente, mas essa pessoa é chucra, né? Só sabe falar essa inglês. daí veio crua mesmo, né? Não sabe nada, coitada, né? Fica com dó, né? Mas é isso que é bom, sabe, também, passar esses perrengues, a gente Isso. valoriza mais depois, né? Então, faz parte da vida, né? Como eu falo, né, que morar no exterior não é para todo mundo. São para pessoas que realmente querem muito, né? Que nem minha irmã, por exemplo, ela nunca teve vontade de morar no exterior, né? E não é todo mundo que se adapta, que Não. passa o perrengue facilmente, né? Mas no final, depois que a gente passa por tudo isso, é maravilhoso, né? É. E E a gente ver o olha para trás crescimento, e, né? né? Quando É, eu comecei a falar inglês, gente, eu lembro a primeira vez que eu sonhei em inglês. Eu falei, gente, eu sonhei em inglês. é, é Como é que verdade. Eu lembro que começou tinha comigo? muitas amigas minhas aqui no Brasil que falavam, você sonha em inglês? Eu demorei um pouco assim, não foi? Eu demorei bastante para sonhar em inglês, mas aí de repente começou a vir, né? Os sonhos em Isso inglês. é fantástico, esse crescimento, assim, você vê que tá evoluindo, né? Que teve um motivo. É o É, que você falou, não é para todo mundo, mas se você tem um objetivo, que o meu é. também era aprender inglês, bem parecido com o seu, eu queria trabalhar, tirar o cabelo do rosto. Eu queria trabalhar, eu trabalhava em banco no Brasil e se eu falasse inglês, eu teria a oportunidade de voltar e Uhum, trabalhar num banco internacional. Então o objetivo era o mesmo, né? Não queria ficar não planejei ficar para sempre. uhum. Mas quando os primeiros meses que você vê que você está alcançando esse objetivo, eu estou falando inglês, você vê que abrange até a oportunidade de outras áreas, né? Que eu vim como estudante, tá? Eu não fiz curso de inglês aqui na Austrália, eu fiz de turismo. Então, se eu voltasse, eu podia trabalhar no turismo, até no turismo do governo, né? Que você fala inglês. Uhum. Então, você vê alcançando esses objetivos, já valeu a pena daí, né? Já valeu a pena. Mas conta É, mais como foi a vida aqui na Austrália, assim, quando começou a adaptar e passou a fase de estudante, aí os 6 meses, e como é que foi? Agora eu vou ficar, como é que foi essa decisão? então, aí, depois que eu passei, seriam 6 meses, né? E é claro, decidi ficar mais tempo na Austrália. Aí fiquei, na verdade, ao todo um ano, deu quase um ano. E aí eu tinha, na verdade, que voltar e terminar minha faculdade. Esses 6 meses de estágio, eu tinha que voltar, senão eu ia perder tudo. Aí eu Uhum. voltei, fiquei 6 meses para terminar minha faculdade, mas eu já voltei para o Brasil sabendo que eu ia voltar para a Austrália. Você E voltou para o Brasil? Eu nunca voltei. soube disso. Em que Eu ano foi fiquei na isso? verdade 7 meses, para ser mais Ah, no certa, né? mesmo ano de 2003 você voltou. Eu voltei na verdade em 2004, né? Que eu fiquei um ano na Austrália, de 2003 a 2004. Aí depois eu fiquei 7 meses para eu terminar. O meu marido, ele, né, meu namorado na época, ficou um pouquinho aqui comigo, ele voltou. E aí eu terminei esse estágio, porque também não queria perder minha faculdade toda. E aí eu fiquei, na verdade, 7 meses aqui. Aí quando eu voltei a segunda vez, aí eu já voltei, que eu já sabia que eu ia ficar com ele, né, como namorado na época. E aí eu já sabia que eu ia para ficar mesmo, né? Não foi que nem da primeira vez que eu ia. Meu pensamento era ir só um pouquinho e voltar, né? É, Aí eu já sabia que eu ia para ficar. E aí eu voltei com visto de estudante novamente, porque era o jeito mais fácil de isso, estar retornando para a Austrália. Mas aí eu chegando na Austrália, a gente já pediu o nosso visto, quer dizer, depois de um tempinho, assim, a gente pediu o nosso visto de de facto, né? Que É, era tá num tipo de uma relação, relacionamento, né? Mais sério, né? E aí depois de um tempo saiu, acho que foi uns 4 meses, aí depois saiu, né? E estamos até hoje juntos, né? Ah, que gente, eu não sabia dessa história que você foi pro Olha, Brasil. Que eu bacana. tive que voltar para terminar esse Porque estágio aí, teve essa porque certeza, né, que você é, ia ficar, não teve dúvida, né? Porque às vezes vai ficando, e fala, ai, se eu tivesse voltado. Não, você foi, viveu 7 meses e viu que não é isso mesmo, eu quero ficar. nossa, e foram assim 7 meses, nossa, difíceis, porque eu queria muito voltar para a Austrália, ainda mais que eu estava com um relacionamento lá, né? Ele ficou um tempinho Aham. aqui comigo, aí depois ele voltou. Eu E não aí sabia também disso, ficamos que à distância, ficamos acho que uns 4 meses à distância e tinha telefonemas todos os dias, né? Mas nossa, foram momentos assim difíceis porque eu queria muito estar de volta
E, na verdade, o momento, assim, era meio incerto, por causa também da parte financeira, de eu ter que pagar tudo de novo. E aí, o meu marido hoje em dia falou que ia me ajudar, mas, tipo assim, sabe aquela incerteza, será que vai dar tudo certo? Será que eu vou conseguir voltar, ficar com ele? É, e aí foram momentos tensos, assim, até meus pais falam, nossa, Heloísa, você me deu É, trabalho esses 7 meses, né, que... uau, olha, que realmente, né, o visto de estudante, ele não é barato. Tem que pagar o curso, mais o visto, e tem que falar como é que você vai se manter aqui, porque É, pode trabalhar só 20 horas, né? Então tem que provar que é. tá trazendo um dinheiro e tal, E, para tipo, poder e ficar. também convencer a imigração, porque você já passou um ano lá, porque você quer voltar novamente com visto de estudante, né? É. Eles checam tudo, eles eram bem restritos, né? Assim, então, falei assim, será E que eles aí, vão... tipo, será que eu vou convencê-los, né, que eu quero estudar inglês de novo, né? Porque a de minha intenção novo. também era outra, né? Era ficar com o meu namorado, né? É. Mas é interessante isso, porque mudou bastante agora. Com a dificuldade de profissionais na Austrália, acho que no mundo todo está passando por isso. Hoje, no visto de estudante, eles perguntam: você tem intenção de ficar? Porque eles querem que o profissional Uhum. fique, né? E especialmente numa certas áreas, assim. Ah, Então, sim, entendi. no visto de estudante, na aplicação, eu fiquei sabendo que tem essa pergunta agora: você tem intenção de ficar? E eles querem que a pessoa fique. Olha, Né? Obviamente, cumprir as regras do visto de estudante, que é estudar e trabalhar só 20 horas, mas a Austrália está com essa estímulo de imigração, porque está com falta de profissionais de várias áreas, né? é Mão de obra. verdade. Sempre teve, né? E agora tá, acho que pior ainda, né, Cici? Essa, Depois do essa falta Covid, de profissionais, né? em todas as áreas, todo dono de empresa está reclamando disso porque está faltando. Então, quem está aí no Brasil, arruma as malas e vem para a Austrália. Vem pra Austrália, exatamente. Não vão se arrepender. Pois é, aí pulou lá pra frente, né? Vocês ficaram aqui 13 anos e tudo. E o James, o seu marido hoje, né? Ele é instrutor de capoeira, então já tinha aquela paixão do Brasil, pelo Brasil antes de você, né? E aí, como é que foi a Verdade. decisão de vocês irem pro Brasil? Acho que a gente fala assim no podcast, todas as brasileiras, né? Você moraria no Brasil, mas aí tem que convencer o parceiro, né? Mas eu acho que no seu caso, ele já tinha aquela paixãozinha de Brasil, da nossa cultura, da dança, da capoeira, a capoeira não é dança, né? A capoeira é uma arte marcial. Não pode falar Isso, dança. isso. E como é que foi essa decisão? Conta pra gente. Então, eu passei 13 anos ao todo, né, na Austrália. Aí, quando foi chegando no 10º ano, mais ou menos, por aí, comecei a sentir falta da família, né, como todos sentem realmente, né. E comecei a imaginar que meus pais estavam já ficando, né, uma certa idade, meus sobrinhos crescendo e vendo eles poucos, né, pouco. E aí eu foi dando uma vontade a mais de voltar para o Brasil. E eu tive, né, eu falo que eu tive sorte, né, de eu ter um marido que era totalmente ligado assim ao Brasil, né? Então ele tinha capoeira que ele gostava muito e ele já tinha ido passar férias várias vezes no Brasil, sempre gostou muito e ele percebeu que ele conseguiria se adaptar de maneira fácil. Ele já sabia um pouco do português, né? Não muito bem, mas sabia um pouco do português. Então acho que foi fácil convencê-lo ali de estar mudando comigo para o Brasil. Ele concordou. Ele trabalha na área de TI, então ele conseguia trabalhar à distância, né? Que foi também um ponto assim muito importante, né? Dele saber que ele tinha essa segurança de emprego, né? Trabalhar à Hum. distância. E então, vários pontos ali a gente, né, foi vendo que daria certo. É, e E eu aí, lembro que todo mundo achou você louca, né? Porque todo mundo quer vir nossa, pra cá e você queria voltar. E eu fui uma totalmente. delas. E eu lembro de uma conversa que eu tive com o James, que eu falei, mas vocês são loucos morar no Brasil e o problema todo lá de violência, de política, econômico e parará, parará. Aí ele falou pra mim assim, Cici, o que vocês fizeram de sair do Brasil, dessa experiência de é, é, como, exchange student, né? Como é que chama? De fazer essa. Sei. é, Gente, fugiu a Essa, palavra aqui, né? essa A palavra. intercâmbio. Intercâmbio, exatamente, né? Desculpa. É, eu não tive. Se eu não fizer para o Brasil, eu não fui para nenhum outro lugar.
Aí para mim Uhum. fechou, não perguntei mais, porque realmente não é só você tá saindo para um país economicamente melhor, é também o que quando a gente sai, o que acrescenta é em vários outros pontos de cultura, de língua, as Uhum. experiências são Experiência, inúmeras. né? Então ele estaria Verdade. tendo num país que a gente teve quando a gente saiu, né? Então ele também merecia essa experiência. E ele é uma experiência, acho que a vida, né, tá aí para ser vivida. Então, por mais que o Brasil não tenha a qualidade de vida que a Austrália tem, é uma experiência nova para ele, é uma língua nova que ele aprendeu. E então ele tinha capoeira que ele queria estar focando mais aqui no Brasil É, também. Então, foi só pontos positivos para ele também. E ele é. viu como uma oportunidade, né, uma experiência de vida para ele. E aqui, por mais que ele tinha capoeira e tinha mestres que vinham do Brasil, não é a mesma coisa, né? Que tá É, como é que chama? Imersivo. Gente, o meu português já está péssimo. é, Mas aí vocês, imercida, não. na Eu sei que você cultura, está na querendo falar. capoeira mesmo. Então não é a mesma coisa. E vocês foram pra Bahia, primeiramente, né? Que é o mundo da capoeira, né? Isso, aí é a mesma coisa que o pensamento que eu tive indo para a Austrália, eu tive esse mesmo pensamento indo de volta para o Brasil, né? Que a gente queria um local com natureza, com praia, e aí com uma cidade pequena, e aí a gente decidiu para Bahia, né? Itacaré, É. e aí ficamos lá por quase 3 anos. E aí ele Nação da jogou capoeira. aí ele jogou a capoeira dele diariamente. E você E morou aí, na praia, né? Vocês foram pra Itacaré, né? Itacaré. isso, E é uma delícia a cidade de férias, né? Tipo Cairns, isso. que É uma é cidade turística, né? turística. E isso, praias muito bonitas, a Mata Atlântica, muito verde, trilhas. É, E aí é uma cidade bem gostosa, assim, bem, é. E aí bem ficou gostoso mais para fácil a visitar. adaptação, né? Que é bem parecido com aqui pra ele e pra você também, né? E você, Isso. na época, tinha o turismo aqui em Cairns, né? Que era turismo Cairns, que você vendia os pacotes aqui. Daí você Uhum. montou lá o turismo Itacaré, né? Então foi legal que continuou com a profissão que você já tinha aqui, né? Na Austrália. Isso, é que na Austrália, em Cairns, eu trabalhei por vários anos na área de turismo, né? Em Isso. agência de turismo, aí local. Então, eu já tinha sabia, tinha todo o conhecimento ali do turismo em Cairns. E aí, quando a gente decidiu para o Brasil, o meu marido que trabalha com TI, né? E ele trabalha com sites, então aí ele fez um site relacionado ao turismo em Cairns. E aí eu consegui estar trabalhando aqui à distância, né, com o turismo aí, né, do outro lado do mundo. E Aham. aí, quando eu fui para Itacaré, ele fez a mesma coisa. Ele fez um site para o turismo em Itacaré. Então, aí eu mantenho esses dois sites hoje em dia, né? Que E legal. E o eu não tô, turismo nem, eu Cairns tô, eu ainda tô em nenhum existe? dos dois lugares. Não tô mais em Itacaré e não tô em É, Cairns, mas eu mantenho os dois sites e como se tivesse graças lá, à né? internet. É, Mas ainda existe, o turismo Cairns ainda existe, né? ainda existe, Ah, que vou é o colocar o link turismo. aqui para quem está Isso, aqui na Austrália ou para quem vem visitar a Austrália. Tem muitos brasileiros aqui escutando o podcast, estão em Sydney, em Gold Coast, Sunshine Coast. Se quiser vir para Cairns, acessa lá o Turismo Cairns, né? Eu vou colocar o link aqui no nosso isso, podcast e dar uma força para a Heloísa lá e conhecer Cairns, né? isso mesmo, obrigada. Aí se eu tiver alguma pergunta, pode mandar em português, que eu respondo também. Pois é, a Né, vantagem dos é essa, brasileiros, né? né, Às vezes escutando. eu vejo aqui no grupo Brasileiros em Cairns, a pessoa falando, tô indo pra Cairns, o que é que tem pra fazer? Eu falei, nossa, uma lista enorme. Nossa, tem E é bastante legal falar coisa, com um tem, brasileiro, né? tem É. bastante coisa, sim. E vocês já se adaptaram no Brasil, assim, obviamente é o seu país e tal, né? Hoje você tem uma filhinha, princesinha brasileira, nasceu aí, e Sim. vocês estão super adaptados. O James viveu a experiência deles e tal. E Uhum. qual que é a preparação para o futuro? O que que vocês têm? Voltam para a Austrália? Como seria? Então, a gente se adaptou parcialmente, assim, se adaptamos bem em geral, mas a parte da Bahia, a gente não se adaptou tão bem quanto a gente imaginava. Uhum. Tacaré é uma cidade maravilhosa e nossa natureza, assim,
fenomenal, de outro mundo, cidades, praias paradisíacas, Ainda tô devendo mas uma visita lá, eu nunca fui em Itacaré. É nossa, é muito toda vez bonito. que eu fui pro Brasil depois que você voltou, eu sempre falei que ia te visitar, mas é tão corrido a viagem, né? Se conseguir E- dar um pulinho lá, é bem bonito, sim. Mas, como eu já escutei de várias pessoas também, né, que já moraram assim no Nordeste, às vezes é bom para visitar, nem tanto para morar. E a gente sentiu um Hum. pouquinho isso, que a gente acho que é bem legal visitar, passar férias, mas tá ali o ano todo, né, o dia a dia, nem acho que falta algumas coisas lá, né? Então, aí o que aconteceu? Eu acabei engravidando lá em Itacaré. E aí, em relação, por causa de médico, convênio médico, né, que estava tudo aqui ligado a São Paulo, né, onde meus pais moram. E aí acabei vindo para cá para fazer o pré-natal, tudo. Eu queria ter Uhum. meu filho aqui perto dos meus pais, né? Tava até imaginando de voltar para Itacaré depois de ter minha filha, mas aí família perto, aí ninguém me deixou ir mais É. embora, né? Aí E acabei depois que tem ficando. filho, e essa É, ajuda pesa bastante. Nossa, a gente não tem aqui, né? As brasileiras aqui na Austrália, a gente fala muito sobre isso. De é, não ter a nossa família para ajudar quando tem filho, né? Dar esse suporte, que é, faz muita falta. é Então, eu verdade. imagino que eles não deixaram você voltar e nem você ia Nem querer, eu né? quis ir embora, né? Tem que ir embora, é. Foi bem isso E, mesmo. E aí eu acabei ficando. Aí ficamos e aí e aí tá aí, Itacaré né? Ela tem 4, né? Sua filhinha tem 4? 4? vai fazer 4. Vai fazer 4. E É. quais são os planos para o futuro? Vamos voltar para a Austrália? Então, a gente pensa sim em voltar para a Austrália. É engraçado que eu falo mais em voltar para a Austrália do que o James, meu marido, né? Ele é australiano, ele fala Austrália. menos em voltar para a Austrália do que eu. Mas Mas eu acho que é eu legal a gente, né? Ele tá na cultura, ele tá explorando. Para ele ainda é tudo muito novo, né? Porque é, não tem tanto tempo assim, né? Vocês foram em 2016? acho que foi isso 7 mesmo, anos. 2016, Foi, eu foi lembro. Te levei no 2016, isso aeroporto. mesmo. Foi. Com o Toby, né? O Meu cachorro na cachorro, gaiola atrás, Toby. né? O Toby na gaiola. E tem essa Tá foto aqui lá. ainda, tá aqui do meu lado. Quantos anos tem o E Toby agora? tem 12 anos, menina. Tá com O 12 anos. Toby Tá, tem tá 12. idosinho agora, já tá com aquele jeitinho, sabe? Mais cachorro mais devagarzinho, assim, O mais Toby entende velhinho, mas tá português ou bem. inglês? Então, eu Sabe do acho Toby. que eu acho que ele agora, ele tá ali meio a meio, viu? Acho que por um bom tempo depois que ele chegou era mais o inglês, né? Mas se bobear, acho que ele fala mais português, entende? Fala não, né? Ele entende mais português que inglês. Olha o Então, Toby é mas aí bilíngue. Cachorro bilíngue. bilíngue, né? Ele, nossa, veio, tem até passaporte, né? Ele Veio tem aí da Austrália. passaporte? Os documentos dele. É tipo uma Então, fotinha? Uma fotinha? Conta aí. Eu Então, não lembro. é Lembro um quando eu te levei no passaporte. Eu não aeroporto. sei se é uma coisa Com muito a área de passaporte. oficial, mas a Uhum. gente pagou, né, uma empresa para estar ajudando com a papelada, tudo, né? Porque tem toda a papelada para estar saindo da Austrália e estar entrando aqui, né, no Brasil. Uhum. Então, é difícil você fazer tudo sozinha, né? Depois eu tentei fazer sozinha, depois você perceber que é difícil e acabei contratando uma empresa. Aham. E aí, quando ele chega, quando ele passa, assim, tipo assim, um passaporte azulzinho, Ai, que né? Escrito legal. pet, não sei o quê. Então, não sei se é uma coisa assim oficial mesmo, ou se é uma coisinha assim que Ah, a deve ser. empresa te dá, assim, mas é uma gracinha. Ai, que legal. Tem que guardar isso aí. É. É. E se vocês voltarem, o Toby volta de novo pra terra dele. Então, quando a gente saiu da Austrália, as regras que a gente sabia é que animal sai da Austrália, mas não volta. Eles não aceitam Sério? pets do Brasil. Mas conversando com uma conhecida minha, Uhum. diz ela que agora eles estão sim aceitando pets do Brasil, mas tem que ficar em quarentena, né? 45 dias. Sim. Então não sei se eu não tenho certeza, né, se essa regra realmente mudou, mas quando eu saí da Austrália, a regra era que eles não aceitavam qualquer animal do Brasil. Então tem Olha, tem que, que tem que dar uma pesquisar isso se vocês verificada. voltarem. É. E você falou, né, quando saiu de Itacaré aí para Vinhedo, a sua família não deixou você voltar, tão é, envolvidos agora com a sua filhinha até, a netinha deles. Se você falar de voltar para a Austrália, qual que é a opinião dos seus pais, da sua família? Então, eu acho. Eles entenderiam o nosso lado, e eu sempre falo, eu nunca falei que eu nunca vou voltar para a Austrália, eu sempre falo que em algum momento
a gente vai voltar. Porque eu Uhum. tenho isso na minha cabeça, né? Eu falo pro meu marido que pelo menos até ela ter 10 anos eu quero voltar. Porque Uhum. eu quero que ela aprenda aquele inglês, que ela não tenha sotaque, sabe? Que ela tenha um Isso. sotaque Sim. australiano, É. né? Que eu acho que é legal assim para ela no futuro ali. Então eu acho que para mim a idade de corte assim que eu acho legal seria até 10 anos. É. Então eu não sei quando a gente vai voltar, na verdade, né? Tudo depende muito, né, do jeito que as coisas forem, né? Mas eles sabem que em algum momento eu vou voltar. É. Mas eles sabem que acho que não é agora, eles já sabem disso, né? Acho que se eu falar que vou agora, eles É um caem para susto. trás. Mas eles, em algum momento ali para o futuro, se eu falar, eles meio que já vão estar meio preparados. É. Vão ficar E tristes, você, muito tristes. É. com certeza. Mas eu acho que é uma coisa que eu tenho falado aqui no podcast, para quem está assistindo a gente, está pensando em sair do Brasil e tudo, eu acho que a mentalidade que tem que ter é que não é para sempre, né? Você tem agora Uhum, outro objetivo, que é dela aprender o inglês. Então, uhum. que coloque na cabeça assim, igual quando você veio, 6 meses, um ano, e depois vê o que acontece. Porque eu acho que essa decisão permanente é o que, de repente, para a pessoa de tomar aquele próximo passo. E para quem É, não saiu até hoje, ou para vocês que querem voltar, ou para gente, de repente, alguma brasileira morar no Brasil, pensar na palavra definitivo é o que é, dá aquele bloqueio, né? Então, de repente, eu gostaria de pensar, que a gente até conversou com outras amigas aqui, de repente ir para o Brasil por um ano, para os filhos conhecerem a nossa cultura, aprender o português. Então, a mesma forma para você, né? Pensar, de repente, que os dois têm trabalho, os dois falam inglês, os dois têm business, trabalho, né, que está ainda conectados com a Austrália, podem vir uhum. num plano, assim, temporário. E depois ver o que dá. É verdade. A gente pode pensar nisso também, porque a gente sempre pensou que se a gente fosse, seria. É claro que nem sempre tudo é para sempre, né? Quando as pessoas pensam, eu vou permanente. Gente, permanente é para sempre? Não, às vezes coisas não são para sempre, né? Nada É, para sempre assim, às vezes, né? Mas a gente pensa assim de uma forma mais definitiva, já ficar assim, mais pelo menos uns 10 anos ou mais na Austrália, mas é uma opção também, realmente que você falou, de repente está pensando de uma forma mais temporária, passar é. um ano aí na Austrália, né? Aí lá em um ano ela aprende, ainda mais criança, né? Aprende Ih, rapidinho. rápido. Porque os seus É, pais, a sua ideia quando você foi é porque eles estavam ficando mais velhos, né? Agora mais velhos uhum, ainda. Então, de repente, nos próximos anos, seria interessante ficar com eles. Então, se você vier por um ou dois, ela estudar aqui e tá pequenininha ainda, não sente muito as transferências, e de é, repente voltar, né? Enquanto seus pais precisam pesa de menos, você, né? e É. depois ver o que dá. O legal seria ter morar nos dois países, né? 6 meses aqui, 6 meses no Então, Brasil. o James fala muito disso, assim, de morar 6 meses aqui e 6 meses aí. Perfeito. Parece, assim, na teoria, quando você fala, parece ser uma maneira perfeita, né? Só que na prática não é tão fácil assim, né? Não, escola, Você jogar documento. 6 meses aqui, 6 meses aí é complicado, ainda mais que ainda, graças a Deus ainda, ela tá na escola infantil, né? Então, mas aqui 2 anos ela vai estar no primeiro ano, né, É, do ensino escolar, né? Então, não dá para você fazer 6 meses aqui de ensino escolar e 6 meses aí. É muito é. difícil para a cabecinha dela, ainda mais aceitar o currículo daqui, o currículo lá. E eu não sei Mas como é o Brasil na questão de educação em casa, né? Acho que no Covid mudou aqui bastante, eles estão homeschool. mais um pouco mais abertos, né? Mas aqui na Austrália o homeschool é muito comum. Conheço várias É, pessoas que fazem e tal. Seria uma opção para é, esse moradia em dois países. Mas aí no verdade. Brasil eu não sei como que é, se eles aceitam, não sei muito, teria que É, pesquisar. aqui no Brasil eu nunca ouvi falar, para falar a verdade, né? Alguma escola de repente deve ter essa opção, sim, né? Preciso dar uma Uhum. pesquisada. Não é uma coisa muito comum, não. Acho que é mais comum na Austrália. É, Mas de repente ela, pelo menos nisso, eu encontrasse uma escola que ela conseguiria continuar aí no Brasil, né? Já que ela começa aqui, né? E aí de repente continuaria aí. É uma opção mesmo, realmente poderia estar olhando nisso. é, Você tá me dando umas boas ideias, hein, Cis? Você tá querendo que tá eu vendo? volte, né? Eu sempre, desde que você saiu. Eu acho Verdade. que foi super Ó, válido a experiência de vocês e tá, mas chega, acabou.
Chega, volta. Chega, né? Volta. Você Já sempre falou, perdeu né? o Volta, menina. ano passado você veio, né, visitar a gente, foi maravilhoso. Foi. E a Ai, foi gente muito teve bom. todas essas conversas, né, de que a gente sente muita falta de vocês aqui. Eu Mas eu sinto não daria um também. conselho que é uma coisa que eu não faria. Eu acho que realmente seria beneficial para a família toda, né? Para sua É pequena aprender verdade. inglês, para vocês não perderem esse contato aqui da cultura, e É. não desconectar completamente. Uhum. E ficar assim entre os dois, né? Tá todo mundo querendo É. fazer isso. De repente a gente faz um grupo de pessoas que moram aqui e aí. E o interessante, assim, que tanto eu quanto ele, a gente pode trabalhar de casa. Isso. Então, a gente não tem um emprego local, né? Fixo. Então, a É. gente pode trabalhar de casa. Então, vou pensar, a gente é um casal que é propício, de repente, né? A Nômade. gente tem tudo Dá na para mão fazer para isso. É. que daria para fazer isso, né? Então, quem sabe, E a né, cultura, Cici? quem Tá me sabe, influenciando aí, né? tá vendo? Yes. E a cultura nômade tá ficando mais famosa ainda, né? Eu assisto umas pessoas que moram em Bali, trabalham de casa e viajam É, pelo mundo fazendo isso aí. Vocês já é estão o nessa ideal. profissão. Tem um monte de gente procurando como que entrar nessa profissão nômade para poder ter essa flexibilidade de viajar. Eu não tenho Melhor ainda, né? coisa. Trabalho para o governo ali na casinha. Uhum. O Dan também tem a empresa física, casinha. A gente não dá ainda. Mas vocês Tem. estão com a faca e o queijo na mão. Verdade, verdade. Ó, E o falou tudo, viu? passaporte, que eu acho que quem está assistindo aí, E o passaporte, né, então? de É, repente, até a tem a pequenininha já condição. tem o passaporte, né, que pedimos, quando ela tinha 6 meses, eu já pedi a cidadania dela, foi aprovado pelo governo e pequenininha Fantástico. tem o dela também, é. Família australiana e brasileira. Fantástico. Amiga, É. eu acho que é isso. Muito obrigada por contar a sua Eu que história super agradeço. fascinante. Muito obrigada, Cícia. Adorei estar participando aqui do seu podcast. Muito obrigada pelo convite. Foi Não, ótimo. eu que agradeço e a sua história, assim, fantástica, né? Que é o 360 graus, foi invertida. Saiu do Brasil, morou aqui, voltou pro Brasil. Agora acho que tem que voltar de E novo. logo volto de novo, né? Por favor. Então tá bom, amiga. Muito obrigada. Um beijão, beijo na família, beijo nos seus pais aí, no James, na pequenininha e no Toby. O Toby tá aqui, deitado, para variar, dormindo, né? Dormindo, tá Pode vendo? Deixa deixar, Cis, dá ele. um beijo aí na toda a sua família aí também, viu? Obrigada por Obrigada, tudo. amiga. Um Beijão, beijo. querida.